da outra sala lá e não estão, não. Eu, por exemplo, estava Mano, tentando agora. entrar lá, mas deu a É, opção de... Aí foi não... aquela opção que tu me passou, que deu bronca. Por isso que eu gosto de passar na hora. Entendi. Mas aí passa, tu pegou o link mais novo? Vou pegar aqui e vou botar nas redes novamente. Então, Pronto, beleza. pelo menos mais uns 5 minutos aí. Bom? Vamos esperar aí mais uns 5 minutinhos, tá, gente? A gente teve um probleminha técnico, porque a gente tentou gerar um link. O Google Meet, ele tem, assim, tem algumas especificidades, vamos dizer assim, né? Quando a gente gera um link com antecedência, às vezes ele dá um problema, às vezes o link não funciona, enfim. Com o segundo link eu consegui entrar, como o Homero falou. Então, aí esse link eu gerei na hora, Homero. Então eu gerei um link agora na hora e estou meio que redivulgando. Aí a gente está redivulgando para o pessoal, mas eu estou com a outra sala aberta aqui, porque se alguém entrar nela, porventura entrar nela, eu faço a migração. Faço a migração para essa outra sala aqui. Mas eu acho que 5 minutinhos a gente inicia aí, tá bom, gente? Beleza. Perfeito, estamos às ordens. Depois a gente faz uma prorrogaçãozinha, né, também, porque Emílio tem muita coisa para falar pra gente. Mas, com certeza, se ele estiver disponível, com certeza, Emílio, fica à vontade. Fica à vontade. Gostei das guitarras aí, viu, Washington? Chatinho tá cheio da gente. Hoje ele ajeitou o cabelo para aparecer na live. Aparecer aí na live, ó. Chatinho, ele não tá nem prestando atenção na gente, ó. Ele tá com a foto na câmera. Travou, foi, Chatinho? Travou, pô. Descanse tela. Travou. Vai, deixa. Mas é feio, viu? Meu Deus do céu. Ele escutou agora, chega fez a cara de mal. Gosta. Gosta da sacanagem. Aí tem galera entrando ainda, tem gente entrando ainda. Já batemos 20. Tá? Deu uma travada arretada aqui, eu só vi Gleison falando que Éder gosta de não sei o que aí. Gosta de tu, Chatinho, de tu, eu disse, pô. Verdade, Graças a Deus. Tô gostando das guitarras aí. Ainda bem que ele gosta de mim, é bom sempre ter um amigo por perto, né? Mas é melhor amigo que inimigo, né? Graças a Deus. Emílio disse que gostou das tuas guitarras aí de enfeite. Pelo amor de Deus, Washington, tira essa câmera aí. Não dá não, bicho. Sinceramente. Uma terça-tarde, sinceramente. Me perdoe, não. Dá não, velho. Fique sem câmera lá, por gentileza. Então você não tá vendo o Gleudson aí. Então a câmera do Gleudson não tá funcionando pra você. Tá bom. Vamos começar. Essa barbinha aí. Então vamos lá. Vamos começar, galera. Vamos lá, vamos começar, gente. Obrigado mais uma vez aí para quem está online, né? Mais uma vez se predispondo a assistir nossos conteúdos. Os conteúdos que a gente prepara aí com carinho para vocês. É lógico que o nosso conteúdo sempre vai ter alguma coisa relacionada à proteção de dados, à segurança da informação, misturado com outro tema, porque efetivamente é o que nós da Black Belt sabemos fazer de melhor, vamos dizer assim. É a parte de segurança da informação. Mas hoje a gente está... Então, agradecer de antemão, agradecer a todo mundo que está participando aí, né? Vejo aí que tem algumas figurinhas que são fiéis aí toda semana participando das lives. Mas, sem mais delongas, eu queria agradecer aí o Emílio, tá? Em nome da Black Belt, pela participação, pela disponibilidade, né? Por disponibilizar aí seu precioso tempo para falar um pouco com essa galera aí às 15 horas de uma terça-feira, né? O professor Emílio eu conheci lá na Uninabuco, né? A gente trabalhou junto, e aí o Bruno fez esse intermédio aí, né? Para trazer o professor Emílio para conversar e trocar um pouco dessa experiência que ele tem com a parte de telecom, né? A parte de telecomunicações e fazer essa relação aí com esse tema tão importante e tão em evidência que está em nosso país aí, que é a questão da proteção de dados, a lei de proteção de dados e segurança da informação como um todo. Então, assim, não vou falar mais aqui, né? O professor Emílio
o professor Bruno pode ficar à vontade para apresentar o professor Emílio. Professor Emílio, seja muito bem-vindo mais uma vez e obrigado. Bruno, fica à vontade. Perfeito. Boa tarde a todos, tá? Estamos aqui mais uma vez como o nosso sócio fundador da Black Belt, o caro amigo Gleudson, né? Essa iniciativa de socializar informação nesses tempos de pandemia, de quarentena, todo mundo em busca de informação e tentando se aprimorar, né? Nessa dificuldade é que a gente consegue fazer a diferença, né? Já estamos no terceiro encontro e o feedback que a gente está recebendo é muito positivo, né? A gente está no caminho certo, essa iniciativa, essa ideia do Gleudson, a gente está levando à frente. E aí, gostaria de informar só que esse projeto também tem um cunho social, tá? A Black Belt não poderia se furtar a esse cenário de calamidade, né? E aí apoia algumas entidades, nesse caso específico, o Instituto Guerreiros de Cristo, tá? Quem quiser e puder fazer doações, contribuindo com quem mais precisa, tem uma fanpage na Facebook, claro, né? Instituto Guerreiros de Cristo, e quem puder ajudar também faz parte da função social da empresa, esse apoio e esse link, tá? Isso posto, né, vamos então ao tema da nossa live, né, dados de localização em redes de telefonia, privacidade e a lei de proteção de dados, tá? A gente fez esse convite, né, agradeço ao Emílio também a participação. O Emílio tem uma vasta experiência na área de telefonia. Vou fazer uma breve apresentação, mas vou passar a palavra para ele. Emílio, para quem está conhecendo agora, implantou em 98 a rede da TIM, implantou em 2001 a rede da Vivo e participou da implantação da Oi. Então, experiência é o que não falta, né? Emílio é engenheiro de telecom, mestre em ciência da computação e tem uma vasta experiência nessa área. Então, a gente vai tentar sugar de Emílio essas informações que hoje estão em voga, né? Localização em rede de telefonia. E deixo agora, Emílio, você com a palavra, fica aí à sua disposição para conversar com a gente. Vamos aprender muito com você hoje. Um grande abraço. Obrigado, Gleudson, a Bruno pelo convite, e estaremos sempre às ordens. E é sempre bom a gente compartilhar o que a gente aprendeu e acumulou aí de conhecimento ao longo do tempo. Essa questão de proteção de dados, né, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é bem pertinente. Gente, eu só vou pedir, por favor, quem tiver com o áudio aberto, se puder fechar o áudio para a gente não ficar com muitos ruídos, né? Então vamos deixar só... A gente abre para perguntas, abre aqui o chat, só para explicar a dinâmica, acabei esquecendo. O professor Osmar que faz muito bem isso aí, né? Mas puxando aqui o gancho. Vamos deixar os microfones no silencioso. Quem quiser interagir, usa o chat, faz as perguntas, e aí a gente vai ficar aqui monitorando e verificando quais são essas perguntas e fazendo esse intermédio aí com todo mundo que está participando. O professor Emílio, com o professor Bruno. Beleza, gente? Obrigado, tá? Pode prosseguir, professor Emílio. Opa, obrigado, Gleudson. É muito pertinente essa questão de privacidade de dados, porque já houve um tempo onde a gente poderia ter uma facilidade em não ser descoberto, né? Mas isso faz tempo. E de uns tempos para cá, com todo o avanço da tecnologia, os smartphones com o GPS integrado, etc., então dificilmente você vai saber se esconder, vamos dizer assim, né? E dependendo do teor da informação, vai ser muito crítico para aquele usuário, tá? Em termos de telefonia, é muito, vamos dizer assim, hoje é muito fácil, né, com esses avanços de tecnologia, saber onde os usuários estão, tá? Basicamente, a gente teria duas maneiras de descobrir a localização dos usuários, né? Através de dados da rede de telefonia, tá? Por exemplo, num terminal celular, quando você liga, que você faz o registro na rede, ela tem uma ideia de onde você está. Se por acaso ainda tiver alguma feature ativada, né, mesmo que sem o seu consentimento, as informações de coordenadas cheguem até lá, aí que vai ter uma precisão muito boa, tá? Então, basicamente, hoje você tem esse mecanismo dos dados de centrais, os dados das redes, né, que ele sabe toda a parametrização e tem como triangular, tem como ter uma boa precisão de sua localização, ou algum aplicativo ou alguma maneira de recolher os dados de GPS, caso esteja ativado no seu celular, no seu aparelho, né? Pelo que eu vi agora há pouco, de algumas reportagens sobre o que está sendo usado para a localização das pessoas, né, para tentar estimar a questão do isolamento,
eles fazem um apanhado pelo menos o que foi divulgado, tá? Pode ser que seja diferente, mas o que foi divulgado é que ele está fazendo uma espécie de triangulação da rede existente de dados, né, das redes móveis, por exemplo, e te dá uma precisão, acho que em torno de 200 metros, mais ou menos, né? Que é uma precisão relativamente boa para se estimar o teu isolamento, né? Porque você sair da sua casa e andar 200 metros, muito provavelmente ou uma volta no quarteirão, ou foi comprar ali alguma coisa no mercadinho próximo, uma farmácia, etc. Então, te dá uma boa precisão disso, tá? Mas e isso, né? Até fazer uma provocação com o Bruno, porque o Bruno é especialista na questão do LGPD. O quão isso é benéfico, o quanto isso pode trazer algum problema para o usuário, para a comunidade como um todo, sociedade, né? De você estar sendo praticamente vigiado. Seria mais ou menos essa questão, né, de ter o levantamento das informações e saber onde você está localizado, né? Eu entendo a provocação, filho. Eu entendo a sua provocação e eu vou deixar um pouquinho para frente, porque essa questão de como a lei vai agir vai ser exatamente em cima de onde você vai falar sobre aqueles equipamentos, o SGSN, o GGSN, IP e localização, porque mesmo a lei não utilizando esses dados, os dados existem. Exatamente isso que é esse seu discurso que a gente vai ter que explorar. Isso. Ok, Bruno. Realmente, assim, hoje é muito fácil você ter essas informações, né? É uma minoria de aparelhos que não vem equipado com GPS, por exemplo, tá? Se você usar algum aparelho tiver lá a localização ativada, porque geralmente as pessoas vão deixar assim, caso, porventura, por exemplo, alguém roubou seu celular e ela tem essa funcionalidade, você pode tentar localizar onde é que ele se encontra, né? Então, dificilmente alguém vai deixar o seu aparelho com essa feature, essa questão das coordenadas, né, geográficas, sem estarem em uso, tá? Tem muito aplicativo que a gente usa que eles pedem lá, posso usar a sua localização, e você vai lá e permite, né? Se você permite, ok, você está ciente de que pode ser, ou pode vir a ser monitorado, tá? Muita coisa, questão de rede, antigamente, vamos voltar lá para o sistema analógico, tá? O sistema analógico você não tinha quase nenhuma precisão, e era muita coisa no máximo, uma região que era o que abrangia uma cobertura de uma estação rádio base, tá? Depois, com a questão do TDMA, ou seja, digitalizou o sistema, você já tinha um parâmetro um pouco mais acurado, né, além da informação anterior de saber qual era a sua estação rádio base, uma informação um pouco mais acurada de onde, a que distância, que range de distâncias estava da estação rádio base. Isso te dava uma acuracidade maior da sua localização, né? E desse meu tempo, assim, já você tem várias dissertações. Eu tive um ex-colega de trabalho, um grande amigo hoje, Lisandro, que fez o mestrado dele, o doutorado dele nessa área de localização. Recentemente fiquei fazendo uma outra tese de doutorado de um ex-colega de Claro, né, Robson, usando inteligência artificial para fazer a questão de localização com mais assertividade e tudo. Então, assim, com essa evolução de tecnologia, você tem uma proximidade muito grande de saber onde as pessoas estão, tá? Uma vez uma pessoa me perguntou, mas eu consigo ver pelo IP? Você tem uma ideia de onde é que o IP, onde é que o usuário se encontra. Eu estava trocando ideia com o Bruno, tem algumas ferramentas, e eu usei isso quando eu fiz lá a minha dissertação no mestrado em 2010, 10 anos já vai fazer esse ano, e tem uma base de dados onde você cadastra aquele range de IPs com a localização, tá? Mas, quando eu fiz lá a pesquisa para tentar ver na cidade do Recife, que o mapeamento foi rede de dados em Recife, eu tive uma surpresa não muito boa, que todos os IPs que eu peguei dos usuários que estavam em Recife, eles tinham sido cadastrados ou em Salvador ou em Fortaleza. E por quê? Porque tinham dois elementos de rede, da parte de dados, numa rede móvel, né, o GGSN e o SGSN, que ficavam justamente nas cidades de Fortaleza e em Salvador. Então, mesmo o cara estando aqui em Recife, ele recebia um IP para trafegar os seus dados, para estar conectado, mas só que esse IP estava cadastrado, vamos dizer assim, com esses elementos de rede, né? Então, não deu nem para fazer uma distribuição
geográfica de como é que era aquele tráfego, aquele comportamento, onde as pessoas estavam, etc. Né? E isso foi um estudo de mestrado, onde a gente não estava nem querendo ver dados, tá? Não ver conteúdo. O máximo que a gente entrou foi quais são os principais sites abordados, acessados, etc. Né? Mas hoje você tem uma gama de informações, você sabe tudo, né? Então, assim, para localizar via IP, você vai ter uma ideia, mas não necessariamente real ou precisa do que você tem. O mais acertado seriam esses algoritmos, né, de você pegar esses dados centrais e fazer uma espécie de triangulação, ou derivados disso, ou mesmo a coordenada lat long diretamente do seu aparelho. Tá? E embora algumas vezes dê problema isso, para vocês terem ideia, quando a Apple acabou com um acordo com a Google, da questão de localização, e estava colocando a própria plataforma, teve muito problema de geolocalização. Né? Por exemplo, imagine que uma coisa, alguém estava aqui num parque Dona Lidu, só que quando ia coletar as coordenadas lá, que ia fazer a transformação, e você pegava esse dado, o cara estava apontando que estava lá no Shopping Recife, ou seja, você tinha uma grande distorção de dados. Hoje não, hoje está mais apurado. Né? Então, assim, Oi? Eu queria só incluir nessa, né, que está ficando interessante a sua explanação, colocando dados de mestrado, mas aquele case que tornou-se nacional da Inloco, que é a empresa aqui do Recife, o Ministério Público pediu informações que, além das questões de telefonia, ela tem outras formas de identificar o usuário, que também deveria ser relativizada em relação à privacidade. A gente tem agora um complemento da rede, não só de telefonia celular, mas tem uma rede Wi-Fi que está cada vez mais expandindo. E tu poderia comentar para a gente essa questão da Inloco, como é que foi, e como é que está sendo essa percepção da Inloco? A Inloco é uma empresa que começou startup, né? É um dos unicórnios, ou seja, a empresa cresceu muito, né? Gigantemente, vamos dizer assim. E baseado justamente nessa questão de localização. Por quê? Porque é uma informação muito importante para empresários, para as lojas, para a questão de segurança. Né? Então, hoje, como eu estava falando, lá no passado, você tinha pouquíssimos elementos que te ajudassem a localizar. Hoje, tem uma rede muito evoluída tecnologicamente, os smartphones, que também se conectam via rede Wi-Fi. E essas redes Wi-Fi, quanto mais estiverem pulverizadas ao longo da cidade, né, ao longo das cidades, vai ser possível você capturar essa informação de localização. Por quê? Aquele ponto lá do Wi-Fi está enxergando o teu móvel, ou o teu dispositivo que tem uma conexão Wi-Fi. Né? Então, ele, juntamente com os outros dados que ele detém, ele adiciona isso, então ele tem uma precisão muito boa de onde você está. Por exemplo, se você chega numa loja de um shopping muito grande, aqui em Recife, pelo menos, eu não vi ainda, tá? Mas eu já fui a uma loja muito grande, onde você podia conectar o seu aparelho via Bluetooth, né? E ele tinha sensores ao longo de todo o shopping, e ele dizendo onde você estava, né? Para facilmente você se localizar. Então, assim, hoje é muito fácil você ter essa informação de localização. E a Inloco cresceu muito, por quê? Porque ele tem esse conhecimento, vamos dizer assim, essas tecnologias, esses algoritmos, essas formas de pesquisar os dados de rede, tanto uma rede de telefonia móvel, quanto um Wi-Fi da vida, até uma banda larga, juntar todos esses elementos, né, fazer uma verdadeira tratamento de dados, né, uma verdadeira ciência de dados, e trazer isso para você. E essa informação de localização é muito interessante para várias coisas, para o bem e também para o mal, né? E até que ponto isso vai oferecer algum dano ou algum perigo para os usuários. Exato, Emílio. Eu queria essa primeira parte de explicar a rede. A gente tem aqui no nosso grupo, principalmente o Gleudson, o Éder, o Osmar, da área de segurança de redes. Então, nós temos 4 entradas para analisar, quais sejam, né? Telefonia fixa, telefonia celular, GPS Bluetooth. Então, veja que a gente tem uma gama de informação aí que a gente vai ter que controlar em relação à localização. Perfeito, Emílio. Então, a gente superou essa questão da infraestrutura, sempre baseada em telefonia. Nossa internet é baseada em rede de telecomunicações, tá? Eu perguntaria a você, Emílio, em relação a 4G, 5G, essas tecnologias, a gente ainda não tem o 5G, tá? Elas estão trabalhando mais a questão como você falou a expressão, a curacidade, da localização,
ou o sistema continua o mesmo, com as mesmas as ferramentas? Não, esses sistemas estão cada vez mais evoluídos para facilitar o distanciamento, vamos dizer assim, entre as estações móveis, né, os celulares, e a rede, a base. Né? Porque tem tudo uma questão por trás, mesmo na questão tecnológica, tá? Quantos usuários você vai ter conectado naquela rede, naquela estação rádio base, como é que vai ser a sua cobertura, como é que vai ser esse carregamento. Então, cada vez mais, você vai ter mais questões evoluídas, né, para auxiliar, né, e facilitar essa questão da localização. Isso aí é uma coisa, meio que um caminho sem volta, tá? O 5G já tem algumas redes instaladas lá fora. Aqui no Brasil, infelizmente, houve um atraso inicialmente, antes mesmo de haver a pandemia, houve um atraso, porque o leilão do espectro de frequência para a utilização do 5G seria feito agora em março passado, e foi adiado para o final do ano. E agora com a pandemia, então, a coisa está bem bolada, vamos dizer assim, né? Está bem caótico. Conversando com os colegas de telecom, das operadoras, e eles falaram assim, que tem muita coisa já engatilhada, contratação de fornecedor para poder instalar a rede, etc. E como de tudo isso deu uma parada, então eles não têm a previsão de quando vão começar. Agora, recentemente, eu acho que a TIM que fechou alguns acordos, mas fechou, vamos dizer assim, não chegou a assinar contrato ainda, tá? Eu acho que nenhuma operadora ainda chegou a assinar o contrato, porque realmente essa previsão de início de construção de rede, Deus sabe quando vai ser. Por conta, assim, não só agora desse momento crítico que a gente está passando, mas porque não se tem ainda a questão do leilão das frequências, né? E com esse leilão de frequência, eu vou poder comprar o espectro, vou poder explorar aquela frequência e explorar o serviço com os usuários. Mas, Bruno, não tem jeito, cara. O 5G é cada vez mais preciso a questão de apanhar dessas informações, sim, de localização. Tá, perfeito. E antes de eu entrar na questão legal, que até o Osmar já fez até um pedido em relação, eu queria só que você falasse para a gente, Emílio, o papel da Anatel. Como é que a Anatel entraria nesse circuito? Ela tem normas em relação à guarda de dados, em relação, que sei que você trabalhou muito sobre isso, passou muita informação para a Anatel. Quais são as informações que as operadoras precisam passar para a Anatel? Bruno, basicamente assim, para você tem que ter a licença, né? E se você vai colocar um equipamento para irradiar um sinal, uma estação rádio básica, você tem que ter essa certificação, esse cadastramento lá nela. Mas as informações que a gente passa para uma Anatel da vida e que ela controla são mais da ordem legal de fiscalização. Se o cara colocou o site, a torre na coordenada correta, as características dos equipamentos são todos certificados pela Anatel, nível de potência, azimuth, etc. Então, assim, é uma coisa mais técnica de configuração dos sites. Né? Quando chega no aspecto que a gente está abordando um pouco aqui hoje, que é a questão de proteção dos dados, a Anatel não tem muito domínio sobre esse aspecto. Tá? Basicamente, as informações que a gente prestava para a Anatel em termos de operadoras é informações técnicas, né? Nível de cobertura, qualidade, onde é que tem site, certificação, etc. Né? Então, assim, essa parte mais de privacidade, isso aí não está meio na alçada da Anatel, a menos que ela mude com vigor que venha a LGPD ou alguma coisa nova que ela venha inserir no quadro dela, né? Tá. Então, deixa eu fazer uma pergunta, eu queria até fazer um pedido ao Gleudson, que essa parte ele não gravasse, tá, Gleudson? Então, se gravasse, depois editasse. Emílio, você já recebeu alguma solicitação enquanto gestor de telefonia da Polícia Federal ou da Polícia Civil para identificar determinados celulares? Sim, né? Só frisando que a gente recebeu um mandado judicial, tá? Dizendo que a gente precisava daquelas informações, tá? Ou seja, para poder quebrar o sigilo. Fora isso, a gente não tem como agir dessa maneira, tá? Porque aí você estava infringindo o código de ética, etc. Mas, sim, eu já passei, inclusive, de um júri aqui, né? Houve um assassinato de um empresário, e foi localizado o criminoso, vamos dizer assim, através da quebra de sigilo de ligações dele. E com essa quebra de ligações dele, foi possível identificar a localização desse aparelho, né? Em que região estava naquele horário. Estava ali perto do Português, estava ali na BR-101, etc. Então, sim, eles pedem isso, mas só um detalhe, que muita gente me perguntava isso na época que eu dava aula, né, sobre telecomunicações.
As empresas, as operadoras, elas não gravam nenhuma conversa. O máximo que ela detém são registros de coisas operacionais de rede, realmente. Quando se faz uma chamada, essa chamada está saindo de algum local, de alguma erg, é atender por algum elemento de rede. Essa informação é guardada, né? Para quem ligou, como é que foi o roteiro, duração de chamada, etc. Mas o teor da gravação não tem. A menos que chegue um mandato judicial, uma ordem judicial da Polícia Federal ou Civil, e que a gente pode programar o sistema para rotear também as chamadas para eles, e eles lá têm os dispositivos, os gravadores, e aí eles podem gravar os teores das conversas, mas só nesse caso. Fora desse caso, nenhuma operadora grava nenhuma conversa. A única coisa que se tem de registro são os bilhetes, como a gente fala, né? Então tem informação de onde ligou, da duração, para o número que ligou, o vazamento de redes utilizadas, horários, etc. Tá, perfeito. Eu fiz essa provocação e o Gleuton, essa parte você corta porque pode comprometer. Não é brincadeira, tá? É só para. Mas é o seguinte, pessoal, quem é da área de TI aqui, tem muitos colegas, tá? É aquilo que está lá no Marco Civil da internet, né? O provedor de acesso, o provedor de aplicação, você tem que armazenar os dados de acesso. E a gravação só com ordem judicial. E aí, a segunda etapa agora, Emílio, que aí eu vou utilizar mais vocês. É o seguinte, tá? Emílio nos mostrou que o dado existe. Independentemente de lei, o dado está guardado. Se Osmar fizer uma ligação agora ou tiver com o telefone ligado, ele está sendo monitorado. Não monitorado querendo saber onde Osmar está, mas ele está sendo, os dados estão sendo coletados. Aí vem aquela pergunta, Emílio, a privacidade, até que ponto a gente pode relativizar essa questão de privacidade? Emílio, eu vou fazer essa provocação porque Emílio começou na área de telefonia celular falando sobre planejamento de tráfego. E o planejamento de tráfego é baseado onde a pessoa está e o que ela está fazendo. Há como a gente separar, analisar tráfego e não explorar a privacidade das pessoas, Emílio? Exemplo, tá? Pegar seu exemplo agora que você falou a questão de dimensionamento de rede, planejamento, né? Onde é que a gente vai ampliar o nosso sistema, né? Aqui em Boa Viagem, na Boa Vista, na Macaxeira, né? Em Casa Amarela, a gente tem que ter esse dado de tráfego, tá? Então, respondendo a tua pergunta, Bruno, é muito mais o que, como você coleta essa informação e o que você vai fazer dela. Por exemplo, na questão do tráfego, de saber onde é que está o maior número de pessoas, para a gente mencionar a rede, etc., se basear nisso, em São Lourenço também, né, Osmar? A gente está usando para o bem. O que é que eu quero dizer isso, usando para o bem? A gente está usando para entender como é que está o comportamento da rede, entender como é que a gente deve atuar para ampliar essa rede, né, evitar gargalos, congestionamentos e oferecer um bom serviço para os usuários, né? Então, assim, a gente pode muito bem utilizar essas informações. E outra coisa, essa informação a gente a gente tem só esse volume de tráfego, somente, tantos airlines, né, a unidade de tráfego telefônico. Não era assim, se eu estava fazendo, se Bruno, se Osmar, não era o usuário ou usuários. No máximo, a quantidade de usuários que lá estavam e o quanto gerava de tráfego de dados, né? Então, a priori, a gente não tinha muito... quer dizer, a priori a gente não usava nenhum dado além disso. Quantidade de usuários, não eles, os usuários, quais são os usuários, e o tráfego gerado, né? Então, assim, é uma coisa muito, vamos dizer assim, inocente, vamos dizer assim, né, simples, para auxiliar numa construção melhor de uma rede. E do outro lado, né, se você tem essas informações e essa informação cai na mão, né, de alguém que quer usar para fazer um outro bem ou benefício próprio, ou, sei lá, ou vender um serviço para algum tipo de empresa, fulano e tal, acessa muito isso aqui, vai lá, oferece para ele o teu produto, etc., né? Então, aí começa a ser o perigo da questão de privacidade. Por quê? Porque essas informações de registro de chamadas, de onde você fez, para onde, duração, isso é inerente ao sistema. Se não tiver isso, não funciona, e vice-versa. Tá? Isso aí não vai acabar nunca, né? É impossível, né? Como é que o cara vai mandar a conta para eu pagar, né? Só se chegar um dia que o cara vai só dizer, me paga R$100, liga para o mundo todo, não quer nem saber quando tu ligou. Sei lá, mas isso não vai existir, tá? Até porque é importante saber para onde são esses direcionamentos de chamadas para ver esses tipos hoje de pacotes que a gente tem hoje, né? Por exemplo, você pega um pacote aí, sei lá, R$100, você contrata um pacote que é limitado no número de chamadas
Antigamente era só dentro da própria rede, né? Por exemplo, um telefone da TIM ligando para a TIM infinito. Tá? Hoje não, você contrata um plano de voz aí, R$100, 100 e poucos reais, você liga para fixo, para os operadores, interurbano, e isso aí não afeta nada da sua franquia. Hoje está mais escrita a questão de dados, né? Que você compra um pacote, um X de volume de dados que você pode trafegar ali por mês sem baixar a sua velocidade. Mas mesmo assim, você precisa saber essa informação para saber onde você vai analisar e planejar o que você pode oferecer de oferta para o cliente. Tá? Então, essa informação é impossível deixar de existir. Tá? Mas ela é usada para um fim realmente benéfico ao usuário, à rede, etc., à sociedade. Mas, quando você começa a pegar essas informações e dar um outro tratamento que vá realmente ferir a privacidade das pessoas, você vai vender uma informação, fulaninho estava ali naquele horário, né? Eu acho que muita gente talvez não queira que isso aconteça, né? Antes de ter celular, por exemplo, se eu quisesse falar com alguém, era via telefone fixo. Não estou em casa, pronto, não sabia nem onde eu estava. Hoje não. E até porque, assim, você não vai deixar de sair com o teu aparelho móvel, né? Sei lá, tem uma emergência, alguma urgência ou alguma coisa de última hora, assim, também. Praticamente você sair sem ele, você sai meio que nu, né? Vamos dizer assim. Então não tem jeito. Agora, dessas informações partir para um lado que vai ferir a privacidade, então é muito importante termos alguma regulação, né? Termos essa lei, porque realmente é difícil, né? A gente tem hoje muitos mecanismos, por exemplo, se você vai lá, procura um equipamento nas lojas americanas, daqui a pouco você vai no Facebook, tem um monte de propaganda sobre aquele equipamento que você estava procurando. Vai no Magazine Luiza, vê, ou seja, tem como ele fazer uma espécie de rastreio do que é que você está procurando, ou tem interesse, e aí você começa a ser bombardeado. Compra aqui, eu tenho esse produto, está em promoção, etc. Então, assim... É muito problemática a questão assim, de privacidade nesse aspecto. É nesse gap que eu quero entrar agora para a gente introduzir a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Tudo que você falou agora são dados de terceiros, dados de pessoas que estão em poder da operadora, estão em poder de uma determinada empresa. E parte para a questão da privacidade. A privacidade está lá no artigo 5º da Constituição Federal. E eu não vou entrar em detalhe de privacidade, intimidade, sigilo, isso é tudo um arcabouço jurídico, constitucional, legal, que, conforme o Emílio falou, só poderia ter acesso em risco de telefonia através de uma ordem judicial. Mas a gente está aqui na prática, coisas estão ainda sendo construídas, tá? Eu não vou colocar aqui no chat, se vocês falarem, eu vou dizer que eu me entendo mais. Então, se vocês colocarem na internet, foi multada R$3 milhões, foi porque estava... Se vocês colocarem empresa de telefonia vendendo dados de turismo para o Espírito Santo, Secretaria de Turismo, vai estar lá, ou seja, dados tornou-se algo tangível e que você consegue monetizar. E aí que entra, Emílio, que eu vou te explorar mais também, em relação à lei de proteção de dados, tá? Você acha que as empresas de telefonia estão preparadas para esta lei? Fala o seguinte, como controlar, você que foi executivo de 2 empresas de telefonia, como controlar, na verdade, é viável explicar para o usuário o que a empresa de telefonia vai fazer com os dados dele? Bruno, isso é muito complexo. Primeiro, assim, meio que assim, imagine que a sociedade, as pessoas, devem ter um pouco de conhecimento de como é que funciona uma rede. Por exemplo, eu falei agora há pouco que alguns alunos sempre perguntavam, professor, como é que sabe que o fulano falou isso numa gravação, não sei o que. Olha, o operador não grava nenhuma chamada desse tipo, mas as pessoas ainda acham que gravam, né? E, geralmente, quem grava não é o operador em si, se vier alguma ordem judicial, é a própria polícia que ou deixa o equipamento na central telefônica, ou a gente desvia a chamada e joga lá para os equipamentos deles, tá? Então, a gente os operadores não detêm essa informação. Então, assim, você, meio que assim, elucidar isso ou esclarecer essa questão junto à sociedade, eu acho muito difícil, porque imagine você ensinar e passar algum tipo de conhecimento para uma gama muito grande de pessoas e que nem todas elas vão ter esse poder de absorção dessa informação. Então, isso eu acho muito crítico. Em termos de ordem dentro da operadora, existe todo um código de ética, você não pode estar lá dando um comandinho para ver se fulano está falando com ciclano, etc., ou escutar a conversa. Se você fizer isso, tem os logs e você é severamente punido, porque você está infringindo o código de ética, né? Perfeito. Então, assim, eu fiz essa preocupação, Emílio, porque você está falando do cidadão comum, perfeito. Eu estou falando de uma ordem judicial, aí todos vão lembrar, quando bloquearam o WhatsApp, tá?
E na ordem judicial falou assim, bloqueia o WhatsApp. Aí descobriram depois que não existe WhatsApp no Brasil, não é verdade? E depois descobriram que quem é de fora e está aqui vai acessar normalmente, porque o SGSN é outro, quem fez VPN conseguiu passar, quem fez proxy conseguiu passar. Então, a questão da tecnologia e a informação, essa questão vai ser muito relativizada e a gente vai ter que aprender. A lei de proteção de dados vai ter que nos ensinar, como o Gleudson sempre fala, é uma quebra de paradigma, é uma mudança de como se trabalhar com esses dados, tá? Nessa esteira, e aí dando continuidade, Emílio, porque está muito legal o nosso bate-papo, mas a gente tem um prazo aqui de tempo, eu vou começar a responder algumas questões em relação aí você me ajuda com mais informações, o que o Osmar falou. Houve um decreto lá em São Paulo, João Dória, que queria utilizar exatamente as informações que Emílio está passando para controle de isolamento social, distanciamento social, enfim, o nome. Ou seja, foi relativizada a questão da privacidade. Eu não tenho privacidade. Mas ele mitiga isso é mitigado no momento que diz, olha, eu tenho um dado anonimizado. E aí é a expressão que traz a lei de proteção de dados. Eu sei que Emílio mora em Boa Viagem, na região X. Se ele se desloca 200 metros, ele está fora de casa. Ele começa a calcular o isolamento social baseado nessa informação. Mas eu não sei quem é Emílio, tá? Só que eles cometeram um gafe, Emílio, Gleudson, Osmar, demais colegas. Eles começaram a falar, olha, o pessoal com 80 anos fica mais em casa. Ou seja, eles já estão cruzando informações. Isso mesmo. E aí, como é que a gente vai trabalhar? Quando eu faço um cadastro no telefone celular, eu tenho que botar o meu endereço. E aí eu tenho meu endereço e minha localização. Eles estão cruzando dados. Aí, por isso que eu fiz essa provocação internamente. Esses dados são muito valiosos. E como a gente vai controlar? Você foi perfeito. Tem o código de ética da empresa, tem a lei, tem a ordem judicial, mas teremos essa dificuldade em relação a esse controle. Só a lei de proteção de dados. Você vai ter que estar em compliance e vai ter que responder judicialmente, administrativamente, se alguma coisa acontecer. Aí, nessa esteira aqui, a gente responde a pergunta do Osmar em relação ao decreto lá de São Paulo. Mas, Osmar, também tivemos outras situações. Um cliente da TIM, ao saber, eu estou só agora na área jurídica, tá, Emílio? Só para a gente fazer um gancho. Ao saber que isso estava acontecendo, entrou com mandato de segurança, um remédio constitucional muito forte, que é contra uma autoridade pública, que ele chama de teve abuso de autoridade ou abuso de poder. Olha, eu não quero que ninguém fique me monitorando, não. Em primeira instância, ele ganhou. Como é que a TIM agora vai dizer, olha, esse cara eu não posso monitorar? Começarão a ter esses instrumentos jurídicos, e aí, como a gente conversa na Black Belt, a jurisprudência é que vai nos guiar em relação a isso. São essas perspectivas. E, por último, Emília, aí, se você puder fazer um comentário, o IBGE pediu dados massivos das empresas de telefonia para fazer censo. A ministra Rosa Weber chegou no STF e falou, não, peraí, você pede dados massivos. Aí eu falo para todo mundo aqui, dados massivos em telefonia, eu só conheci quando Emílio fez o mestrado dele, porque ele teve que comprar 2 computadores para botar no interface que tinha 100 GB por segundo. Eu lhe pergunto, Emílio, aquele túnel GTP, eu estou falando só para a área de dados, tá? Porque voz, hoje em dia, aquele túnel GTP, a gente consegue trabalhar ele e cruzar dados e tirar informações que eu consiga monetizá-las? Sim, com certeza. Você tem uma gama, imagine o seguinte, para ficar até mais simples a gente de responder. Tudo que você trafega via o seu celular, tudo, né? Eu coloquei uma página, eu coloquei aqui um dado, eu acessei aquilo, preenchi algum formulário, todas as informações vão passar por lá, né? Então, assim, mais uma vez eu digo assim, essas informações, esses dados todos, eles não são gravados ou armazenados, tá? Até porque seria impossível, ia ter um banco de dados violento. Mas se você fizer, como eu fiz lá, né, vamos assim, fazendo um sniff nesses dados, trazendo esses dados para estudá-los, você pode ter tudo que você trafega aqui, você pode usar para fazer uma monetização, vender algum serviço, fazer alguma aplicação, ou seja, você tem um mundo nas mãos, né? Interessante, quando você estava trabalhando no mestrado, eu tive o prazer e a oportunidade de participar um pouquinho, conversando com você, e aí a gente tem muitos colegas aqui de segurança da informação,
esse link que é entre o SGSN e o GGSN, GGSN é o equipamento que vai para a internet, tá? A área de telefonia para a internet. Esse link, a gente chama de link GTP, até já mudou, mas enfim, ele, pela recomendação de segurança do 3GPP da Europa, ele tem que ser criptografado, tá? E eu lembro que a gente utilizava ainda em 99, triple 10, né, Emílio? E a gente colocou criptografia e a rede parou. A rede de telefonia parou, não aguentou tal tráfego de dados. Então, hoje está tudo aberto, tá? Ninguém comenta isso porque faz parte do core das empresas de telefonia, mas se você for criptografar um túnel hoje, imagine que já esteja chegando a 1 tera. 1 tera por segundo, você para a rede. Então, também tem essa questão de criptografia, e foi exatamente esse túnel que o Emílio analisou. Ele separou o tráfego, identificou o tráfego. Ou seja, a LGPD também vai ter que se debruçar sobre esse tráfego de dados em relação ao formato, como monetizar, se tem dado anonimizado ou não. É nessa perspectiva que a gente vai ter que trabalhar. E a questão de privacidade, mais ainda. Uma pergunta que eu ia te fazer, Emílio, em relação a esses, eu vou chamar de consórcio, essa união dessas 4 operadoras, as 4 operadoras maiores do Brasil, você acha salutar em relação à organização, disponibilização de dados? Como isso está sendo feito? Tu tem alguma informação? Eu não tenho muita informação, Bruno. Meio que assim, se o uso for para o bem, vale a pena. Porque você junta esforços, você tem mais assertividade, né? E você começa a ver as boas práticas de cada empresa e adota e faz uma coisa, um bem comum, tá? Mas, se não for muito bem planejado, ou regulado, ou controlado, pode virar um caos, né? Infelizmente, no Brasil, muitas das coisas que podiam ser feitas corretamente não são, tá? Eu lembro que quando a TIM ia colocar o GSM, houve um estudo em conjunto com a Oi para fazer uma rede só para as 2 operadoras e tal. Cara, foi uma confusão. Não deu certo, né? Porque realmente era muita confusão. Mas se cogitou isso, né? Então, assim, eu acho que é válido, sim, esses consórcios, mas desde que haja realmente seriedade e que as pessoas que estejam a par desses grupos, nesses consórcios, que regulem, que controlem, que planejem, que façam uma coisa bem feita. Se for dessa maneira, beleza, tá valendo, né? Até um detalhe, Bruno, você falou agora, né? A questão do GTP lá. Inclusive, quando eu fui ler os dados para poder capturar os pacotes, a gente teve que desligar lá a questão da criptografia para poder realmente entender o que estava vindo lá. Caso contrário, né, tchau. E a gente tem muito problema quando colocava para criptografar, porque leva muito a questão do processamento de dados. Então, você tem que ter uma baita de uma rede muito robusta para suportar que você utilize essas funcionalidades todas. Assim. Caso contrário, se tiver um tráfego muito elevado, como você falou, hoje é praticamente dados, né? Raramente você vai ver uma pessoa ligando de um fixo, né? Ou quando a pessoa tem fixo em casa, ou mesmo no celular. Geralmente é o WhatsApp, é um Telegram, é algum aplicativo desse Voice over IP, etc. Então, muito, vamos dizer, crítico essa questão, realmente. Tá, perfeito, Emílio. É exatamente isso que eu estava imaginando. A gente já tem algumas perguntas aqui, mas antes de entrar na questão de perguntas, eu queria só agora fechar, porque o tema da gente é privacidade, rede de telefonia e LGPD, tá? Quando alguém perguntar para todos nós que estamos aqui, agora estou socializando a informação, tá? Se esses dados das operadoras que a gente está conversando podem ser disponibilizados para o governo, para os governos estaduais em relação à privacidade, como isso vai ser colocado, aí eu falo para vocês, existe um dispositivo jurídico na LGPD, que ainda não entrou em vigor. Veja, a Rosa Weber já está falando na LGPD em relação ao mandato de segurança que eu falei para vocês, ou seja, o Brasil vai ter que entrar neste mundo. Não entrou ali em vigor, mas a gente já está referenciando ela. E diz o seguinte, olha, o artigo 11 da LGPD, o tratamento de dados pessoais sensíveis, e aí eu vou abstrair a questão do sensível, tá? Somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Quando o titular ou responsável legal consentir, se ele não consentir, eu posso argumentar o seguinte, só em relação à proteção à vida, incolumidade física ou calamidade, ou seja, a gente está num momento de calamidade, problema de saúde. Então, neste caso, eu tenho embasamento jurídico para relativizar a questão da privacidade, tá? Neste caso, eu tenho... Mas como esses dados estão sendo utilizados? E aí foi o que a Rosa Weber falou no STF. Olha, me diga um plano
Você vai ficar com esses dados quanto tempo? Quais são os dados que vocês vão coletar? Depois, esses dados vão para onde? Então, o que falta para a gente, essa questão da cultura do dado de terceiro, da visibilidade desse dado, é ter um plano. O dado é de terceiro. Quando passar essa pandemia, esses dados vão para onde? Porque esse dado, como o Emílio falou, pode ser monetizado, tá? O IBGE queria tudo sem dizer para quê. Então, é nessa perspectiva que a gente colocou esse tema. Olha, Emílio falou, independentemente de querer ou não, os dados estão lá. Por triangulação, via GPS, via Wi-Fi, a gente tem dados numa rede de telefonia, fixa ou móvel. Agora, como utilizar esses dados? Quais são as regras? As regras são claras. Eu tenho um arcabouço jurídico que sustente isso, no Brasil ainda não. Por isso que a gente clama pela entrada em vigor da LGPD, tá, Emílio? Para a gente fazer exatamente esse link. Como a gente vai trabalhar esses dados de terceiros nas empresas de telefonia, que vislumbram o mundo hoje fica em cima da infraestrutura de telecom, porque tudo roda em cima da internet. E é nessa perspectiva que a gente trabalha hoje em dia. Você concorda? Quer fazer alguma observação adicional? Eu concordo, Bruno. Meio que assim, hoje é inevitável, é impossível você abrir mão dessa comunidade telecom. Imagina hoje, nesse tempo de pandemia, se a gente quisesse fazer esse debate aqui agora online, né, sem um estudo que a gente tem. Então, isso é impossível se acabar. Então, realmente o cuidado realmente é como tratar essas informações, né, para fins benéficos ou maléficos. Então, é importante realmente esse cuidado, essa atenção com essa informação. Tá. Tem um questionamento aqui que o Washington colocou, tá? Vou chamar de Washington para ficar bem organizado, Washington Luiz, né? Que ia perguntar sobre esses dados de localização, como eles são obtidos. Eles são obtidos, como o Emílio falou, Washington, não de forma anônima. Eles podem ser anonimizados, tá? E aquele exemplo que eu dei, que se você verificar o isolamento, se você sabe quem está isolado ou não, e a idade é porque você está cruzando informação de banco de dados. Isso não ficou claro, tá? Isso não ficou claro como está sendo manipulado. E aí a gente responde o Washington. Eu entendi, Bruno, porque quando você fala, na minha visão, eu, de vez em quando, estou acompanhando aí as notícias, e eu pensei nessa questão da questão da privacidade, né? Porque se você está sendo monitorado por onde você está andando, se você sabe quem é que está fazendo isso, é total invasão de privacidade sem discussão nenhuma. Mas, pelo que eu entendi também, que eu vi na reportagem, é que os dados são obtidos anonimamente. Eu acredito que eles solicitam a localização, mas pedem para não informar quem é quem ali nessa localização. Mas aí você falou que o cara disse, mas o percentual de pessoas com mais de 80 anos, lascou. Porque não tem como o cara saber. Como é que o cara vai saber que o cara tem mais de 80 anos? Tem que saber quem é a pessoa, né? Tem que ter esses dados. Então, quando você falou isso, eu digo, lascou. Então, os caras estão obtendo, além da localização, quem é que está sendo localizado, né? Que já fere a questão de privacidade, né? E deixando bem claro, viu, Washington? Isso aqui a gente está só provocando, tá? Porque eu não estou dentro do sistema, a gente está só interpretando como analista de sistema, nesse caso, como esses dados estão sendo colocados. E aí você foi no ponto, tá? A questão da privacidade, tá? Esse é o ponto. O Richardson Bruno falou: o mandato de segurança pode ser acionado para provedor de serviço de internet. Richardson, é o seguinte: o mandato de segurança é só em desfavor ou contra a autoridade pública, tá? E aí o provedor de acesso à internet é uma pessoa jurídica de direito privado. A gente vai ter que ter outro remédio, uma ação comum, normal, pode fazer esse pedido, tá? Porque você diz que recebe propagandas customizáveis de banco e cartão de crédito. Vamos separar. Tem uma questão de cookies, dos browsers de internet, tá? Que a LGPD também vai em cima disso, para você usar os cookies dessas. Hoje, eu só uso o Chrome de formato anônimo, tá? Os dados de navegação eu não guardo mais, tá? Mas, especificamente, uma ação em relação a esse pedido, para não ter essas informações de propaganda, não tem uma legislação. A LGPD vai trabalhar o consentimento para utilizar os cookies dos browsers dos usuários. Isso também é um artefato, é um instrumento que a gente oferece quando a gente está fazendo essa consultoria. Aí você falou de cartão de crédito. Richard, é o seguinte: cartão de crédito, as informações de cartão de crédito é mais perigoso do que rede de telefonia. A gente precisaria de um debate adicional, tá? Por quê?
o cartão de crédito está voltado para o sistema financeiro. O sistema financeiro tem uma lei específica, ele é muito rígida para o usuário e flexível para os empresários, tá? Com cartão de crédito, eu sei onde você almoça, eu sei onde você vai à noite, eu sei qual é o seu perfil de compra, eu sei de tudo. A lei LGPD, por enquanto, não vai entrar nessa questão de cartão de crédito, porque tem uma lei específica. Vai colidir lei com lei, a gente vai ter que subir para a Constituição e ver se está invadindo a privacidade ou não. Mas só que terá, até, Gilson, uma informação, uma nova live para a gente, dados de cartão de crédito LGPD. Isso vai ser um problema sério, viu? E aí, Osmar falou que a gente vai ficar à mercê de uma pessoa do judiciário, Osmar, infelizmente, sempre, né? Sempre a gente vai ter que recorrer para o judiciário e sempre vai estar na decisão de um juiz, tá? A gente está, nesse Estado democrático de direito, a regra é essa. Então, a gente vai estar sempre nessa perspectiva de tudo ser judicializado. E aí, como o Gleuson falou, sempre fala, quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, a jurisprudência que vai nos guiar, ou seja, as decisões é que vão nos guiar em relação a como os serviços serão ofertados, como as regras serão criadas e como as empresas irão se posicionar, tá? Você quer fazer mais alguma observação em relação a essas perguntas, ou Emílio, ou está dentro da... Não, beleza. Eu queria só fazer um gancho aqui nessa explanação para o Washington, que se você for enxergar só do ponto de vista puramente técnico, né, central de telefonia, os elementos de rede e tal, lá você vai ter um número de telefone, X, né, número X, número Y, meu número de Bruno, número de Washington e tal. Desse universo, você tem como se tornar, mesmo identificando esse número, uma coisa anônima, porque assim, o número é um número, tá? Eu nem decoro mais num telefone ultimamente, mas então com essa informação seria facilmente, só tratando nesse aspecto, de fazer essa questão de localização, né? Se andou mais de 200 metros, etc. Ao pegar essa informação, que não deixa de ser um banco de dados, e fazer uma associação com uma outra, né? Vamos ver, até em termos de banco de dados, né? Uma chave ali para você fazer um cruzamento, uma correlação com outras informações, aí o mundo o infinito é o limite. Dependendo de você agregar ali naquele número do telefone, o cara vai saber N coisas sobre a minha vida, a respeito da minha privacidade. Tá? Só para deixar bem claro, em termos de rede de telecomunicações, sem o âmbito, se o número X é o assinante fulano de tal, que tem esse plano, que mora aqui, que tem a cidade, etc, etc, né, cortando só por aí, não deixa de ser uma coisa meio que anônima. Tá? E ele pode muito bem tirar esses números de telefones e associar com um A, B, C, D, uma variável, vamos dizer assim, e fazer esse estudo. Então, se torna uma coisa muito anônima, só para fazer os movimentos de massa mesmo, de localização. Mas quando você faz uma correlação com outras coisas, aí meu amigo, aí só uma LGPD firme, fiscalização, etc., porque aí não tem limite, não. Exatamente. Aí eu vou agora, para essa parte final, vou só colocar um dispositivo adicional. Eu tenho uma rede de telefonia, que como o Emílio nos mostrou, e estruturou e fundamentou, existem dados lá dentro, independentemente de usuário querer ou não, até por questão de tráfego, de planejamento, de radiofrequência, enfim. Mas também temos um tal de app, que a gente chama de app, tá? E a Inloco trabalha com app, e aquele permitir dá tudo. Então, a Apple já foi processada nos Estados Unidos, porque ela fazia o seguinte, olha, ela pega o usuário dela, ela coloca um appzinho lá, então já tem todos os dados do usuário. Quando você compra o telefone, está lá teu nome. Você faz um acordo com a operadora, tem teu nome também. Emílio tem um Apple, do mais moderno, e todo dia, às 1h30 da manhã, o telefone fica parado, sem nenhuma movimentação. E às 8, 8h30, o telefone começa a se mexer. O que a Apple fazia armazenando? Emílio dorme de 1h30 às 8h30 da manhã. Já sabia quando Emílio dormia. Emílio, 3 vezes por semana, a gente só corre com o telefone hoje, né? Emílio, 3 vezes por semana, o telefone dele começa a andar mais rápido em determinada localização. Olha, Emílio está correndo. Então, mesmo sem eu ter uma relação de banco de dados, só com a percepção de coleta dos dados mais simples de movimentação e localização, a Apple pegava esses telefones que estavam vendendo para clínicas e hospitais em São Paulo e nos Estados Unidos, depois vocês botam na internet, para dizer, olha, você está dormindo pouco, você tem uma vida sedentária, essa clínica tem esse serviço para lhe oferecer, tá? Foi aí fazendo um link, que o Ministério Público pediu maiores explicações em loco.
Em loco, como é que você utiliza essas informações? Mas em loco ela foi bem profissional, explicou realmente, olha, eu tenho realmente um app, mas eu não trabalho com a questão só de pegar dados do usuário. O que eu faço? Se o usuário utiliza a rede Wi-Fi da casa dele, aquilo fica registrado, que é o que ele usa mais. Quando ele pega outra rede Wi-Fi, para mim é um gatilho. Ele saiu do local dele, então ele se deslocou. Então, vocês vejam que a app, os apps em telefone celular, quando a gente coloca permitir aquela localização, a gente está, o céu é o limite, tá? Ali a privacidade foi embora. E aí a gente, o que se faz atrás com essas coletas de dados e que esses dados cruzados, como o Emílio falou, podem ser monetizados, melhor, tá, de todas as formas. E aí a LGPD vai entrar nisso, tá? A pergunta é, quando a Inloco, quando a Apple fez essa coleta de dados, ela pediu consentimento do usuário? Claro que não. E aí, quando essa lei entrar, vai ter essa dificuldade, vai ter esse obstáculo. Se o usuário fica sabendo depois, aí, em nível administrativo e nível judicial, ele pode pedir uma reparação. E aí vai ser um remédio para coibir isso. Por isso que, mais uma vez, está tendo uma tentativa enorme de adiar a entrada da LGPD. Estamos com 2 dispositivos. Um projeto de lei do Senado, o senador Anastasia, que diz que vai entrar em janeiro, a questão da lei, e a parte administrativa, de janeiro de 2021, a parte administrativa em junho. E um MP, que já entra em vigor logo depois da sua publicação, o presidente Bolsonaro, que diz que não, só vai entrar em maio. Os 2 dispositivos ainda vão ser votados. Espero que os 2 caiam, que em agosto a gente tenha a LGPD, que todo mundo consiga pelo menos saber o que estão sendo feitos com os nossos dados. Essa é a minha perspectiva. Concorda, Emílio? Concordo, Bruno. E assim, não é porque vai ter a lei, vamos dizer que ela passa agora, entre em vigor, na verdade, agora em agosto, que você não vai ter isso, desde que você permita, né? Eu me lembro, eu trabalhei na empresa agora há pouco tempo, e a questão de privacidade é bem crítica, porque tem um monte de informação de cadastro da pessoa, etc. E assim, como é que já estavam se vendo maneiras não de burlar isso, mas de colocar esse meio aí de meio de campo, de assim, ó, a gente quer isso de você permite? É que hoje não existe isso, né? Hoje é uma coisa meio assim, igual quando você instala um Windows da vida, você aceita, ninguém vai ler aquele monte de coisa, né? Mas de ter um meio de você permitir ou não, pelo menos isso, para se proteger mais com relação à sua privacidade. Perfeito, Emílio. Pessoal, Gleudson, Osmar, demais, assim, o que a gente tinha cumprido para conversar sobre redes de telefonia, LGPD, o roteiro a gente exauriu, chegou ao final. A gente queria essa parte para alguém ter perguntas, considerações, observações para fazer, que a gente possa dialogar e conversar um pouco mais. Fique à vontade. Aproveita que hoje tem tempo, né? Hoje tem tempo, Então, acho que... Oi, gente, desculpa. Eu voltou aqui, né? Não, eu acho que a gente esgotou aí as... Na verdade, não dá para esgotar, a gente sempre tem alguma coisa a mais a falar, né? Mas eu acho que a gente até começou um pouco mais tarde, extrapolou aí um pouco do tempo que já estava previsto, mas eu acho que foi um debate bem interessante, né? Eu queria mais uma vez agradecer a Emílio, ao Bruno por ter intermediado, a quem está aqui presente na live, né, pela participação, tá aí, enfim, é basicamente isso aí. Se alguém tiver alguma coisa, tiver alguma pergunta, eu acho que tu já conduziu todas as perguntas aí, né, Bruno? Já estava aqui. Na realidade, eu gosto sempre de frisar que falar com esse ícone da Telecom aqui de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, é sempre um prazer, sempre uma honra, e fico aqui de ouvidos atentos em qualquer informação, ou até mesmo a mínima possível aí para poder deixar a gente bem informado. Agradecer bastante a Emílio, o Bruno, por ter puxado aí essa conversa, e realmente para mim foi muito proveitoso. Grande abraço, Emílio, obrigado a todos que participaram, tá? Grande abraço, é o professor Osmar que está falando. Valeu, Osmar. Obrigado. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Gleudson, muito obrigado também. Bruno, também muito obrigado. A participação de todos também agradeço muito. E, assim, é sempre bom a gente poder estar em contato com as pessoas e poder, de alguma forma, esclarecer ou passar algum conhecimento, alguma informação, que isso é o que a gente ganha na vida, é você poder usufruir de compartilhamento de tudo, né? E também dos amigos. Obrigado a todos. E até a próxima oportunidade.
Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Oi? Cortou aqui.